Bom, isto se chama pontualidade britânica. Estamos na hora, não é normal nestas coisas, mas agora vamos começar a discussão e então provavelmente aqui já patinamos um bocadinho. Estou a brincar, Susana, estou a brincar. Já estamos todos micados, como se diz na gíria. Vamos dar então início a este painel, novas janelas para a produção, e passo já a apresentar. Eu creio que aqui as apresentações nem são muito necessárias, somos todos do mesmo métier, do mesmo meio, mas de qualquer maneira é normal fazê-lo. Vamos fazê-lo. Começo pela direita, pelo João Pedro Galveias, diretor de Serviços Digitais e Multimédia da IRTP, o Raul Carvalho das Neves, CTO da empresa, e aqui junto a mim, à minha esquerda, o Ricardo Tomé, diretor-coordenador da Média Capital Digital. Bom, eu gostaria de começar esta nossa conversa pegando, deu um imenso jeito, confesso, numa notícia do Expresso que resultou do congresso da APDC e do debate do Estado da Nação dos mídia. O título é "Digital é calcanhar de Aquiles dos grupos mídia portugueses". É um ótimo começo, devem concordar, com certeza. Bom, basicamente aquilo de que se falava e que depois resultou neste título tem a ver com a questão da publicidade, com o império Google e com o império das redes sociais. Mas, pegando genericamente neste título e falando de publicidade e monetização de conteúdos, que eu acho que é um bom começo, estamos a falar para produtores, e os produtores naturalmente têm imenso interesse em como é que nós vamos ganhar dinheiro com o digital, como é que vamos continuar a ganhar dinheiro. Ganhamos pouco hoje, mas queremos ganhar muito mais, e obviamente quem está aqui connosco são pessoas que nos podem responder, porque estão a cavalgar, entre aspas, este mercado há muitos anos e, portanto, vamos lá falar disto. Publicidade e monetização dos conteúdos, transferência de investimento para as redes sociais, estes bandidos que nos andam a roubar o ouro todo, e para o Google, que também detém o YouTube, não podemos esquecer. Apropriação de conteúdos, essa grande batalha do Dr. Balsemão, que tem ao longo dos anos chamado a atenção para esta questão da apropriação dos conteúdos. No fundo, o negócio, ou os grandes negócios hoje, fazem-se de uma forma estranha. Já agora, e antes de dar a palavra aos nossos elementos do painel, vou só lembrar isto, não é? Os grandes negócios, isto hoje aparece praticamente em todas as apresentações que são feitas. Em todo lado, tenho visto isto em todas as conferências, congressos. Mas, basicamente, os grandes negócios. Uber, a maior companhia de táxis do mundo, não tem viaturas. Facebook, o proprietário de mídia mais popular do mundo, não cria conteúdos. Alibaba.com, o retalhista mais valioso do mundo, não tem estoques. Airbnb, o maior fornecedor de alojamentos do mundo, não tem propriedades, não tem imóveis. Talvez este seja um bom ponto de partida, dando razão, obviamente, ao Dr. Balsemão, sem problema nenhum em relação a esta luta da apropriação de conteúdos. Vou começar por perguntar, Ricardo, estás mais a jeito, és já o primeiro, como é que se podem combater estes gigantes e viver com eles? Bom dia, antes de mais, creio que se me estiverem todos a ouvir bem, portanto não estou a ver cabeças a acenar que não, depende que está tudo a ouvir bem. Bom dia a todos, obrigado à Apito pelo convite e obrigado a vocês que tiraram estas horas preciosas, que é sempre depois a sobrecarga de trabalho com os e-mails que estamos sempre a responder e com as reuniões que adiamos para estar aqui neste tempo que nos confere a nós a responsabilidade de dar este tempo por útil e mais peso à nossa partilha. Aquilo que é comum nessas observações aí, e acho que foi comum na semana passada no MIP e tem sido comum no que vamos vendo nas entrelinhas do que lemos sobre esta questão, como é que monetizamos os conteúdos, claramente começa a ser hoje claro, 10 anos depois do início do YouTube, que não é com o YouTube que se faz dinheiro diretamente. O YouTube faz dinheiro, é uma operação que está em break-even, mas não é colocando conteúdos no YouTube que alguém pode esperar que no final do ano pague o investimento em cima desses conteúdos.
Aliás, o próprio YouTube também está a tentar perceber como é que faz dinheiro para além do modelo publicitário. O que é óbvio e começa a ser óbvio é que é junto de quem percebe de conteúdos que melhor se vende conteúdos. O que nos confere a nós, sobretudo aos três, em Portugal com o peso que temos, uma dupla responsabilidade. Exemplos práticos. Nós hoje à tarde temos o primeiro evento, a primeira edição dos blogs do ano, onde temos uma categoria dos vloggers, dos youtubers, mais facilmente percebido. Não é no YouTube que a porta dos fundos faz dinheiro, é fora do YouTube. Agora, os conteúdos têm um peso valiosíssimo na captação da audiência. Agora, provavelmente há mais dinheiro a vir de 1 milhão de visualizações nas nossas plataformas do que em 10 milhões de visualizações no YouTube. O modelo de negócio estabelecido com um intermediário ou com um parceiro é um modelo, neste caso, entre os produtores de conteúdo de larga escala como nós, que é um modelo transparente. Ou seja, é um modelo, no nosso caso... O que estás a dizer, basicamente, é aplicar mais ou menos o que se costuma dizer em relação ao jornalismo, o fim do gatekeeping, aplicado ao entretenimento. Eu estou a dizer algo mais simples ainda. A distribuição de conteúdos no Facebook não me permite a mim, produtor de conteúdos, saber a quanto é que está a ser vendido o meu conteúdo. Permite, junto com a Mídia Capital, e creio que é um modelo transparente para outros em Portugal, porque esse é um modelo internacional, que eu diga a quanto é que foi vendida a publicidade para aquele programa, ou o sponsoring, ou o branded content. Se vamos ter uma marca presente no conteúdo, a produção está envolvida, não há um segredo por detrás do negócio. E o split que é feito no final é um split transparente, não é um split como acontece no Facebook ou no YouTube, em que eu sei que fiquei com uma parte, que será cerca de 55% na maioria dos casos, ficarei com 55% de alguma coisa que acredito que do outro lado estejam 45%. Ricardo, isto é tudo fantástico, de facto, mas estamos a falar de volumes ainda muito pequenos. E vou introduzir já o Raul para termos a dinâmica na conversa. A perda que existiu no mercado da publicidade em 10 anos, 2005, 2015, se medirmos esse período, foi gigantesca, que afetou bastante, obviamente, os operadores generalistas. Aquilo de que estamos a falar e esta realidade que o Ricardo está aqui a falar é muito pequenina, olhando para esta perda gigante que existiu nestes 10 anos, correto? Corretíssimo. Bom dia a todos e agradeço o convite e a vossa presença. Isso é verdade, eu se calhar começava com um ponto antes, que é completar um bocadinho a frase do Expresso. Eu diria que o digital é o calcanhar daqueles de todos os grupos de mídia, não necessariamente só os portugueses. Portanto, a escalas diferentes, com dimensões diferentes. E de várias indústrias. E de várias indústrias. Podemos pegar nesse exemplo. Eu costumo dizer que é mais fácil destruir modelos de negócio do que criar modelos de negócios rentáveis. E a Uber é o melhor exemplo disso. Se olharem para as contas da Uber, a Uber duplicou as receitas, duplicou os prejuízos. E muito do que acontece no digital, criaram-se modelos de negócio financiados por fundos e por dinheiro. Enfim, isso depois é outra problemática. Normalmente, os grandes investidores são fundos de pensões que no futuro não sei como é que vão pagar as pensões, mas andam a investir em modelos de negócio cuja a maior parte deles acredito que vão acabar por fechar quando a realidade dos números mostrarem que não têm viabilidade. Mesmo o próprio YouTube, se nós olharmos para o YouTube historicamente, durante muitos e muitos anos tiveram cash flow negativo. E se o YouTube fosse uma empresa tradicional, teria fechado ao fim de 5, 6 anos por não ter mostrado a sua rentabilidade. Não é sustentável. Uma nova empresa, ao fim de 15 anos, ainda anda a ver como é que se vai tornar rentável. Imaginem que era uma indústria, o que é que os bancos diriam de uma indústria e os acionistas, que ao fim de 15 anos ainda não sabia como é que ia rentabilizar o seu negócio. Portanto, o problema é que todos estes novos modelos aparecem, mais uma vez, a destruir modelos antigos, mas sem trazer sustentabilidade. Eu diria que a diferença entre o tradicional e o digital é que nós, no tradicional, ainda medimos as receitas em milhões e no digital andamos a medir a receita em milhares, não é? E, portanto, todo o ecossistema de produção e do que fazemos
para o digital tem que ser repensado para essa escala. O digital viveu portanto, eu diria que os seus primeiros anos surgiu um bocadinho como algo que era inovador e complementar ao tradicional e que se fazia como um spillover, portanto, da produção tradicional. Portanto, era mais uma coisa que se fazia ali ao lado e tal, e que dava uma certa imagem de inovação e de marketing. Hoje já não é inovação, toda a gente tem, e a receita tradicional já não é suficiente para cobrir tudo e, portanto, tem que se repensar claramente os modelos no digital. E é negócio ou não é? Essa é uma grande pergunta, tem que ser, não é? Porque à medida, quer dizer, o futuro é digital, não vai ser... portanto, como é que nós estamos a olhar para isto? Primeiro, como uma alternativa de distribuição, mais um meio de distribuição, que tem que ter formatos próprios, que não é só fazer os formatos tradicionais, e que tem que ter sempre um business case associado a essa produção. João Pedro, tu que viveste esta aventura em vários momentos, aliás, os três, mas que estiveste ligado à SIC Online, aquele projeto que todos disseram nasceu antes de tempo, e depois foi afetado pela bolha. As ideias do Pitano, não era? Os criativos antes de tempo. E muitas vezes, quando se fala de inovação, fala-se, e o Pitano estava a falar dos criativos há pouco, que veem as coisas um bocadinho antes do tempo e depois é difícil monetizar quando se vê as coisas antes do tempo e muitas coisas morrem na praia. Mas agora, passados estes anos, e porque já andamos a falar disto há muitos anos, não é uma coisa que apareceu ontem, que estamos todos muito entusiasmados porque aconteceu agora e estamos a viver este sonho. Aquilo que hoje temos, acreditas que já está próximo daquele paradigma de que se falava há uns anos e que não acontecia, porque, por exemplo, as redes não respondiam, não tínhamos largura de banda suficiente. Em termos de serviço? Sim. Bom dia a todos, primeiro. Em termos de serviço, obviamente que as redes neste momento têm uma capacidade que não tinham. As redes móveis permitem que todos nós tenhamos acesso no nosso bolso às emissões de televisão, não portuguesas, mas no mundo inteiro. Quer dizer, portanto, isso é um problema que em termos de tecnologia foi resolvido. Em termos do que é que será o modelo de consumo, eu acho que estamos muito longe de chegar ainda lá. Quer dizer, acho que isto está a evoluir tão rapidamente. O que se passa com os nossos telefones nos últimos 5, 6 anos é uma coisa, quer dizer, avassaladora. Não é? Eu não sei o que é que vai acontecer daqui a 5, 6 anos em termos de modelo de consumo. Portanto, nós estamos a tentar perceber o comboio que está a passar, quando ele está a passar muito rápido, e tentar perceber a cor da camisola, da rapariga que está na terceira fila do comboio, quando ele está a passar. É um bocadinho isso. Obviamente temos que estar a conseguir, a cada momento, estar presentes, acho que isso é o mínimo que temos que fazer, mas onde vamos parar, não parece que ainda seja completamente claro, não parece claro. Mas visualizas um desaparecimento do modelo, vou-lhe chamar analógico, que vivemos durante tantos anos, e uma substituição por outro modelo completamente isso está a acontecer neste momento. Diferente. Se fores ver, neste momento tu tens empresas como a Netflix que vão investir no próximo ano 7 mil milhões de dólares em conteúdos. Também é uma empresa que está numa fase de expansão, obviamente, como está a dizer o Raul, são empresas que aparecem muito alavancadas em capital de risco e, portanto, que têm uma disponibilidade de dinheiro muito grande para poder fazer investimentos. Companhias que estão tradicionalmente nos meios não podem, portanto, e essas companhias são desrompidas porque ou não estão atentas ou não têm capacidade financeira para fazer esta inovação e, portanto, eles estão a ganhar mercado e eu não sei o que é que vai dar este serviço. Agora, o que eu sei é que, neste momento, muita gente em casa, em vez de passar 3 ou 4 horas a ver televisão à noite, televisão tradicional, se calhar vê conteúdos no Netflix, não é? Quer dizer, todos nós, se calhar, vimos o Narcos ou vemos 2 ou 3 documentários que já passaram no Netflix, comentamos sobre o Stranger Things, que é um original Netflix. Portanto, há uma série de conteúdos que neste momento já nascem nestas plataformas. A HBO fez nos últimos anos agora até serem comprados, agora esta movimentação nova também da AT&T a comprar a Time Warner, não é? Onde está a HBO. A HBO fez também uma evolução muito grande nos últimos anos no sentido digital e foi, por acaso, de uma forma muito inteligente a forma como eles conseguiram captar os clientes a partir dos operadores de telecomunicações. E é um novo paradigma de consumo, quer dizer, neste momento, os clientes dos Estados Unidos já podem ter acesso aos conteúdos da HBO sem terem sequer
uma ligação cabo, mas tem que ter, obviamente, uma ligação à internet. A verdade Agora, é que... há uma série de componentes nesta cadeia de valor que não é claro como elas vão ficar no futuro. Quer dizer, cá em Portugal já tivemos as operadoras de telecomunicações a comprar Era isso que eu ia dizer, operações tiveste de agora conteúdos nos Estados Unidos a venderem. Time Warner a comprar... Portanto, isto já aconteceu. Não me parece que seja ainda completamente aliás, claro o que é que vai acontecer no futuro, não é? Aliás, a Time Warner a ser comprada pela AT&T. Agora, deixa-me só dizer uma coisa em relação ao modelo de negócio que nós podemos aplicar aqui. Nós temos que fazer o caminho. O caminho, se calhar, não é uma soma... quer dizer, no final o resultado não é igual. Quer dizer, nós vamos provavelmente perder de um lado, mas temos que começar a ganhar do outro, de alguma forma. E em relação a estas operações que nós, como operadores tradicionais de mídia e TV, temos, é preciso começar a distinguir alguns dos produtos que são apresentados ao público. Porque uma coisa é um RTP Play, ou um TV Player, ou a nova plataforma que a SIC tem, que tem conteúdos ao vivo que são os mais acessados, quer dizer, qualquer um dos meus colegas aqui do painel poderá confirmar também isso. E depois tem conteúdos na íntegra, como programas de grande qualidade, como o The Voice, A Tua Cara Não É Estranha, a novela da SIC, que estão disponíveis, e outra coisa são clipes de vídeo de 1-2 minutos que estão disponíveis por toda a internet e que, de facto, a grande parte do negócio do YouTube é baseado nesse tipo de clipes. E são coisas distintas. E os mercados internacionais, que também eles estão a fazer o caminho, quer dizer, a equação digital em Espanha não está resolvida de todo, mas em Espanha as televisões têm o Ministério do Tempo, está disponível online no site da TVE e tem um modelo comercial em cima. E de certeza absoluta que aquele modelo comercial não é igual ao modelo comercial do YouTube. E, portanto, há aqui algum trabalho que nós, como operadores que temos este tipo de conteúdos, temos de fazer, e a RTP, obviamente, aqui tem um papel um bocadinho, de um lado, um bocadinho mais vantajoso que os outros, do outro lado, um bocadinho mais de recuo, porque estamos a falar de atividade comercial e nós temos que acompanhar, ajudar, não é? Nós temos, do lado temos a vantagem é que nós temos a obrigação de fazer estas coisas, pelo serviço público que prestamos, temos a obrigação a ter este tipo de plataforma, está inscrito nesse serviço público e, portanto, temos que fazer. Portanto, pode não haver um racional económico de base ou no início da conversa. Agora, no final, tem que haver um racional económico e todos os agentes têm que estar presentes e nós, obviamente, que estaremos sempre a apoiar, quer a TVI, quer a SIC, para tentar, e a Fox, por exemplo, que também é outra grande operadora que está cá em Portugal, que também tem o Fox Play e, portanto, também tem uma plataforma deste tipo. Temos que conseguir, em conjunto, construir este novo mercado. Bom, a ideia que fica daquilo que disseste, e pegando numa frase do Bill Gates, há muitos anos atrás, content is king, e hoje diz-se que o conteúdo é rei e que a estratégia de distribuição será a rainha. Tenho ouvido isto bastante nos últimos tempos e encaixa perfeitamente naquilo que disseste. Mas temos um problema de escala, certo? Uhum. Deixa-me, pegando a seguir na escala, mas deixa-me recuperar aqui o tema do modelo de negócio, porque é óbvio que estamos todos para produzir e obter receitas. O modelo de negócio não é um enigma complexo nem complicado, é até relativamente simples. Nós ou pagamos por conteúdo, ou vemos conteúdo de que gostamos que é livre, mas temos que ter publicidade, a não ser que o conteúdo esteja efetivamente livre, mas aí não há modelo de negócio. Portanto, no modelo livre, mas pago com publicidade, são 500 milhões. Portanto, isto é o dinheiro que o mercado publicitário em Portugal tem. E as expectativas do que nós todos temos visto e ouvido e lido este ano e no próximo são de uma estagnação ou relativo e duvidoso crescimento. Portanto, são 500 milhões. Esses 500 ou vão para a imprensa e para a televisão e para a rádio ou vão para os players digitais. Do lado do pagamento de conteúdos, temos um ecossistema em Portugal que muitas das vezes é altamente enviesado quando comparado com outros mercados e que leva a que haja discursos completamente vazios e tontos de que isto amanhã em Portugal vai ser tudo assim. Não vai. Portugal tem um contexto completamente distinto da maioria dos países, alguns deles como Espanha. Não tem nada a ver. Em Espanha, nós estamos no Grupo Parisi, portanto é relativamente fácil. Mas estamos a falar de meios de pagamento? Bem, então se falarmos em meios de pagamento, a coisa ainda é mais complexa e mais nebulosa, porque criou-se aqui uma ideia de que basta ter um cartão de crédito associado e o dinheiro jorra no dia a seguir, mas a pergunta é qual é o papel deste conteúdo na vida daquele espectador. Depois é que vem os meios de pagamento, mas na vida daquele espectador estamos numa vida de crise e, portanto, se eu pago 49 € por uma assinatura e se eu tenho gravações automáticas de borla, se eu tenho conteúdo em português de qualidade,
efetivamente vale a pena subscrever uma coisa como a Netflix, 9,99€, quando eu ainda tenho agora, o miúdo está-me a pedir mais internet, eu tenho que dar 7€ para ter 3 GB de internet porque os 200 megas não lhe chegam. E mais a Sport TV e o futebol. E mais a Sport TV, portanto, e efetivamente também aqui as operadoras têm também sabido reter, por exemplo, público no cinema, é um mérito, porque a fuga estava a acontecer e hoje há alguma retenção. Mas o modelo de negócio é este, ou seja, ou as pessoas ou pagam pelo conteúdo, e as experiências que nós temos feito junto com os operadores ou sozinhos mostram que, muito escassamente, alguém está disponível para pagar por conteúdo, em 2 formatos, seja por subscrição, ou seja, eu pagar por subscrição de um canal ou pagar por subscrição de um lote de conteúdos, ou então, se estamos a falar de um pay-per-view, é efetivamente algo que tem que ser muito premium e é muito pontual. Onde é que está, efetivamente, o grande consumo? No consumo livre, pago pela publicidade. E aí, efetivamente, temos a sorte de ter as nossas equipas que, pela alavanca da televisão, free-to-air e depois pelo cabo, têm alguma força para conseguir fazer captação junto dos investidores, neste caso dos anunciantes, para trazer para outros ecossistemas. E é aqui que está a luta, ou seja, ou há um ecossistema virtuoso em que nós, com os produtores, trabalhamos na distribuição dos conteúdos de todos e tentamos monetizá-los da melhor forma, ou se vamos carregar as outras plataformas num modelo de negócio, como dizia o Raul, que ainda isto não é o core, a publicidade para eles ainda não é o core do negócio e a partilha ainda vai sendo um modelo em teste, pode denegrir, no fundo, a cadeia de valor e destruir à frente. E a dada altura não temos nem uma coisa nem outra. Portanto, o que é um facto, tal como acontece com outros setores, é entre a falência ou não da Uber, o mundo mudou. Esse é um facto. Portanto, esse é o facto que conta. Entre há digital, não há digital, e andamos todos aqui a pensar, entretanto olhamos para trás, como o Bill Gates também dizia sempre, olhamos 10 anos para trás e dizemos como isto mudou. O que não podemos também é estar sempre à espera, porque já não vai acontecer, de para onde é que nós vamos. Ou seja, o que é que eu quero dizer? Isto durante 30 anos foi assim, agora andamos aqui num período de convulsão, depois haverá um novo normal e esse novo normal fica. Não há novo normal. Ou seja, os modelos de negócio são modelos de negócio a prazo sempre. Eu estarei a fazer modelos de negócio e novas soluções a cada 2, 3 anos e a afinar com... Portanto, já não existe longo prazo como conhecido. Não há aquela coisa do eu vou esperar para ver qual é o modelo de negócio que vem à frente, entretanto vou fazendo o que faço. Não, temos mesmo que ir experimentando, não há outra hipótese. Portanto, ou é isso ou não é nada. Sendo que os modelos de negócio, voltamos ao mesmo, é a regra-chave em mídia onde estão as pessoas a dar dinheiro. Onde estão olhos, estão anunciantes. Onde estão olhos, provavelmente estão pessoas a querer pagar por esse conteúdo. Mídia é muito transparente. Relativamente à escala, eu creio, para Portugal nós temos aqui uma vantagem, que é, para os 10 milhões e 300 mil que agora somos, de facto, conteúdos em português, seja em ficção, entretenimento, realities, informação, aqui o português manda. Fora de Portugal, eu creio que teremos que pensar de outra forma. Ou seja... Bom, Ricardo, deixa-me só lembrar, temos connosco, embora em representação da CGI e da RTP, Presidente do Instituto Camões. Já não é. Ex-Presidente do Instituto Camões, peço imensa desculpa. Lapse. Mas conhece muito bem estas questões da língua, como muito poucos. A língua portuguesa tem aqui uma dificuldade enorme, que é, somos 260 milhões, por aí, de falantes de português no mundo, mas a maior parte não percebe o português de norma portuguesa, quando nos ouve falar. Mas isso não é um problema. Não é? Não. Eu não vejo os americanos preocupados por nós não sabermos falar inglês. Ou seja, nós vendemos a única mulher para 15... os ingleses a aprender português. Mas eu não vendi a única mulher para 15 países que falam português. Não é um problema. Ou seja, o problema é se o conteúdo é bom ou se não é. Se aquele conteúdo for bom, produzir boas audiências, dobrado ou legendado, ele vai ser comprado, ele vai ser exportado, ele vai ser consumido. A questão do português, tipicamente, há sempre um queixume em torno de mas isto é em português, se calhar no Brasil eles não percebem chávena porque é xícara. Não é essa a questão. Esse pode ser uma questão. Mas estás a falar do escrito. Se for o falado, já não é tão fácil. Não, estou a falar de falado. Ou seja, quando nós vendemos as nossas novelas e as nossas séries,
O português, efetivamente, pode servir a alguns mercados, mas há outros mercados que é dobrado ou legendado. Não... Agora, o desafio é que aí estás a competir num mercado amplo, em que seja turco ou seja inglês, vale o que for o conteúdo que melhor serve o flavor daquele país, para aquele perfil daquela faixa horária ou, como agora acontece cada vez mais, para o perfil da audiência pagante daquele sistema de OTT ou de videoclube que paga 9,90 por mês naquele mercado. Bom, há outra questão, e porque o tempo também nestas coisas anda sempre depressa demais e contra nós. Hoje em dia fala-se muito de Big Data e, obviamente, isto para vocês é extraordinariamente importante, que, no fundo, é termos o máximo de informação possível para conhecermos os nossos clientes e podermos customizar os nossos produtos àqueles para quem estamos a trabalhar. Daí, a política agora é o mais possível, as Data Drives Decisions, que basicamente têm por detrás uma enorme bagagem de informação. Raul, este novo desafio de acumular informação, que há uns anos atrás era o CRM, e estávamos a falar de uma realidade de processamento de dados muito mais baixa do que estamos a falar neste momento, pode ser a chave para fazer a diferença aqui? Não diria que é a chave para fazer a diferença, porque todos os temas de escala e tal que foram falados são importantes. É um valor adicional, não é? Eu acho que ainda estamos nos primeiros... Estamos, a nível mundial, nos primeiros passos do que se poderá fazer com isto, não é? Porque toda a parte de evolução que se antevê das componentes de inteligência artificial vai levar isto a pontos que nós hoje não temos capacidade ainda de... Não, vamos tocando e tendo alguma apreensão disto, não é? Mas provavelmente cada vez mais os conteúdos vão chegar a nós de uma forma completamente reativa para as pessoas, portanto, e em função de um conjunto de parâmetros, seja da sua utilização, das coisas que vê, das coisas que faz, de onde está, do tempo que tem disponível, do momento do dia. Portanto, há aqui uma série de parâmetros que vão levar a esse tipo de utilização. Isto pode dar ganhos marginais. Se nós olharmos, enfim, temos falado do Netflix e falou-se muito sobre a questão da recomendação no Netflix, mas os parâmetros que são usados, ou que eles usaram inicialmente, são coisas relativamente simples, que é a pessoa vê séries de determinado tipo, então vou recomendar séries deste tipo. A pessoa só vê conteúdos em HD, vou-lhes dar HD. Isto eu estou mesmo muito mais complexos. Exatamente. Claramente, portanto, para nós, toda a parte de dados tem 3 vetores. Um relacionado com os conteúdos e a recomendação, e, portanto, e a oferta de conteúdos personalizados. Tem toda uma componente também depois relacionada com a publicidade. Conseguimos fazer muito mais, valorizar muito mais os espaços, porque, ao contrário do que se faz, por exemplo, em televisão, em que temos o mesmo anúncio para toda a gente, nós conseguimos fazer, entregar publicidade a targets específicos e a segmentos específicos de clientes. E, por outro, também toda a parte que estamos a falar de subscrição. No nosso caso, enfim, temos em toda a nossa parte, mais da imprensa, menos da televisão, a subscrição é um tema realmente importante e que tem receitas significativas e onde é possível melhorar a retenção de clientes e as oportunidades de conseguir fazer com que os clientes subscrevam. É uma área que também complexa, porque nós aí claramente temos a liderança do mercado em termos de conteúdo subscrito, mas continua a ser relativamente diminuto considerando o resto, não é? Portanto, só para dar uma ideia de números, na parte mais da imprensa, nós no papel temos uma cota de mercado da ordem dos 20 e tal por cento, 25, 27%. No digital temos 45% do total de subscrição. E mesmo assim é um modelo de negócio ainda difícil de sustentar e, portanto, também tem muito caminho por prosseguir. Portanto,
claramente é uma área que requer investimentos, que requer pessoas com skills muito específicos e que vai ser importante para dar um adicional de receita, não vai ser a salvação, como às vezes se pretende desenhar como No fundo, andamos todos à procura da salvação. Exatamente, Eu já falei aqui em várias salvações. João Pedro, o login nos sites poderia ser uma grande ajuda para conhecermos as pessoas? É importante, claro. Embora neste momento haja uma série de plataformas que fazem o seguimento do utilizador de uma forma implícita, portanto, sem o utilizador quase ter noção disso, embora legalmente neste momento seja importante e fundamental e obrigatório ter lá a dizer que estamos a fazer a colocação de algumas, são chamados cookies, no computador, que de alguma forma permitem este trace do cliente. Sei que na plataforma de meios esta é uma conversa que tem vindo a ser trabalhada, ou seja, a criação de um login único, eventualmente, esse é o desejo de alguns, um login único para os meios de comunicação social portugueses que permitisse combater, começámos esta conversa a falar do Google e da força comercial do Google, esta seria uma maneira... Neste momento, em relação a este tema, é um tema que é ainda mais complexo do que pode parecer, porque assim, se nós formos ao site, vamos imaginar que vamos ao site da Turkish Airlines, ok? Eu vou ao site da Turkish Airlines e vejo um voo, e a Turkish Airlines coloca-me um cookie a dizer Turkish Airlines voo Lisboa, Istambul. Estamos sempre a aceitar cookies. Quando eu vou a um site onde tenha, por exemplo, a publicidade do Google, através do AdX Exchange, eles leem-me aquele cookie e começam a dar publicidade relativa à Turkish Airlines. Portanto, o ecossistema é bem mais complexo do que se pode imaginar. E é completamente implícito. Portanto, eu consigo meter in your face um anúncio com interesse para o utilizador, sem ele se ter registado em lado nenhum. Portanto, o ecossistema é bem mais complexo. Esta questão dos dados é uma questão que é obviamente determinante. Tem, obviamente, a componente primeiro de recolha dos dados, depois tem o processamento dos dados, depois tem a ação. E eu posso dar 2 exemplos da ação sobre os dados em empresas de mídia. Por exemplo, o Netflix usa os dados, obviamente, para fazer um produto melhor. Eles, quando fazem uma série como o House of Cards, eles têm em conta os atores, os segmentos da ação, a forma como são feitas as séries para fazer o produto. Aquilo não é por acaso, é com a análise do desempenho de cada série para cada utilizador. Mas, para além disso, eles também têm quer componentes de serviço e de negócio melhoradas. Por exemplo, o Netflix, através dos dados que tem em tempo real, define que servidores estão a fazer o serviço Netflix no mundo. Portanto, eles têm uma plataforma da Amazon, completamente virtualizada, e vão apagando e levantando servidores no mundo inteiro, ao longo do dia, consoante a utilização que necessitam da plataforma deles. E, obviamente, que isso, para além de melhorar o serviço aos utilizadores, depois tem uma componente de custo, porque eles não precisam ter os servidores todos em pé o tempo todo a pagar os servidores da Amazon durante o tempo todo. Portanto, os dados para estas empresas, e no nosso caso ainda estamos muito longe disto, muito longe, para estas empresas são determinantes para todas as componentes do negócio. Um outro exemplo muito rápido que nós vimos, eu penso que o Ricardo estava lá no encontro com o YouTube no outro dia, quando foi que a fulano inglês lá mostrar a forma como eles analisavam a publicidade das séries de televisão, recordas-te? Que é uma coisa que nós não temos, estamos longíssimo de ter. Portanto, eles analisam o desempenho de um anúncio do Star Wars ao segundo e fazem engenharia no spot para ele ser mais eficaz e, portanto, conseguir uma taxa de clique maior. Portanto, estamos a falar, isto é a utilização de dados nestas novas companhias. Nós estamos na pré-escola da utilização de dados, ok? Nós temos uns analíticos a funcionar, há televisões na Europa neste momento, nossos colegas na EBU, na European Broadcasters Union, por exemplo, a RTE usa, na Irlanda, que tem uma plataforma fantástica, o RTE Player, usa plataformas como, por exemplo, Conviva, que são plataformas de análise em tempo real, de desempenho do serviço, com analíticos sobre o conteúdo, mas também sobre a forma como o serviço está a ser prestado e, portanto, conseguem atuar em tempo real nas CDNs e, portanto, na rede de distribuição. Já estamos a fazer aí, mas ainda nos falta percorrer um caminho longuíssimo para chegar. Eu vou pegar no exemplo que deste. Mas espera, em relação ao login, é importante, obviamente, é importante e provavelmente todos nós caminharemos por isso, o que não quer dizer que seja uma subscrição, quer dizer, uma coisa é um login, outra coisa é pagar pelo conteúdo. Eu acho que o login pode ser interessante para um determinado nível de serviço, a partir do qual é necessário mesmo que a pessoa se identifique perante
perante quem está a entregar o serviço. Estava a dizer, vou pegar no teu exemplo que deste do YouTube para colocar uma questão ao Ricardo, e que tem a ver com isto, tem a ver com a complexidade do conteúdo estruturalmente, ou seja, a questão das narrativas dentro do próprio conteúdo. E podemos falar aqui em transmídia, podemos falar em narrativas paralelas, podemos falar numa enorme complexidade de storytelling que, associado, eu penso que isto é extraordinariamente interessante, associado a estes dados todos que podemos extrair através dos Big Data e do trabalho feito em cima dos Big Data para conhecermos os nossos clientes, podemos customizar, um para um, no limite, aquilo que cada um está a receber de um mesmo conteúdo. Não é ficção científica. Não é ficção científica, num plano teórico sim, num plano prático e a reflexão que tem havido sobre esse tema é uma reflexão depois que impacta no modelo de negócio e no modelo de produção e a rentabilidade do mesmo, ou seja... Mas pensando global. Pensando global sim, mas ainda há hoje uma reflexão que tem sempre em conta, e acho que esse continua a ser continua a ser uma das capacidades que todos nós nesta sala temos, que é entender quem está do outro lado, da sensibilidade do lado de um programador, do lado do promotor, do lado de um escritor, entender o que vai na alma de alguém que gostará desta história e depois, e agora avanço no tempo, como é que essa história vai ser consumida. O que é que hoje começa a ser mais ou menos entendido como uma transição para o período que estávamos e para o período onde estamos. Estávamos num período tipicamente social, ou seja, o consumo de conteúdos era feito tipicamente em modo social, ou seja, em família, com amigos, no café. Há aqui uma transição para dois ecossistemas. O ecossistema social puro, ou seja, eu quero ver um jogo de futebol e quero estar com os meus amigos a trocar imperiais, a falar entre o vermelho e o verde, ou o azul e o vermelho, o que seja. Quero estar a ver a novela porque no dia seguinte não quero ficar de fora das conversas e quero vibrar com aquela ficção. Quero ver um talent show, um reality show e quero estar a comentar nas redes sociais, eu quero estar ligado ao mundo. Mas depois há um outro universo em que eu consumo cada vez mais conteúdos para mim. E é aí que cada vez mais entra essa lógica. Ou seja, eu no nosso caso, das 11 em diante, agora vou ver a minha série. Eu, durante o dia, agora vou espreitar os conteúdos de ski, ou os conteúdos de esportes de gaming, ou e-gaming, o que seja, que são para mim. E é aí que nós temos que pensar também, cada vez mais, numa lógica de médio e longo prazo, porque eu tenho que produzir conteúdos que, no momento da sua emissão on-air, justifiquem e paguem uma grande parte desse investimento, que depois os possa rentabilizar também na long tail da distribuição dentro do videoclube ou dos OTTs. E nesse jogo de múltipla distribuição desfasada no tempo, estamos a falar às vezes 5 ou 10 anos, não é fácil como é que encaixamos esse buzz. Porquê? Porque antigamente era fácil. Eu colocava o episódio à terça-feira às 10 horas e sabia que à terça-feira às 10 horas e 5 todos descobririam que ele morreu. E, portanto, eu tinha uma reação em cadeia que eu podia jogar com esse impacto social. Se eu hoje digo que uma parte do conteúdo vai para o ar naquela semana, mas muitos vão vê-lo no dia a seguir no gravado, e alguns vão vê-lo depois no videoclube, e alguns vão vê-lo muito depois... Estraguei o microfone. Então isso impacta, e voltamos atrás ao que era uma reflexão de há uns anos atrás, que é como é que eu trabalho esta lógica de transmídia e gamificação da experiência televisiva, quando hoje a ramificação do consumo é desta forma. Já não é tão fácil. Já não é tão fácil o chamado water cooler effect, que é, eu emiti o programa ontem, no dia seguinte, quando as pessoas vão beber café no trabalho, todos falam daquilo. E eu hoje começo a ter desfazamentos das reações. Portanto, por isso é que eu digo, teoricamente e acredito que depois a questão do 1 para 1 é para onde nós vamos caminhar daqui a muitos anos. Neste momento, este é o normal em que nós estamos a viver, onde isso é feito ainda de forma muito experimental. João, vou saltar agora aqui, já falamos. Tu tens a experiência de programador linear e acompanhaste também o aparecimento o aparecimento do multiplataforma. Afinal era o teu microfone, não? Afinal és tu. Estava a dizer, acompanhaste o aparecimento do multiplataforma e depois evoluiu-se a falar-se sobre transmídia, que é muito mais. Esta
esta ideia de um conteúdo que vive em várias plataformas associada aos modelos de negócio que já temos hoje. Porquê é que isto em Portugal ainda não funcionou? Isso não sei. Mas, o que eu posso dizer é, por um lado, há uma série de coisas que nós, do lado de quem programa, de quem planeia, pensamos e achamos que faz sentido, como o Ricardo estava a explicar, e fazemos uma série de coisas. Outra coisa é deixar que as pessoas que vão consumir os conteúdos, elas próprias também tenham a possibilidade de os poder desenvolver. Portanto, nós, na RTP, felizmente este ano tivemos a oportunidade de fazer uma ação, que foi uma consulta de conteúdos multiplataforma, que a nossa ideia base era nós não vamos ser nós a encontrar os novos paradigmas de conteúdos, quer dizer, porque esses paradigmas fazem parte do DNA de uma geração, e essa geração tem que começar a contar as suas histórias. Portanto, nós abrimos essa consulta de conteúdos ao mercado, não é um concurso, é uma consulta. Tivemos, felizmente, algumas propostas. Segunda fase passaram 20 propostas, fizemos sessões de pitching com 10 propostas e neste momento chegámos a 5 propostas. Mas são user-generated content ou são profissionais? Não, são conteúdos feitos por produtores, alguns poderiam ser pessoas desta sala, por acaso penso que nenhuma das pessoas que estará, não estou a ver ninguém que esteja connosco neste momento, neste processo, mas são conteúdos, acho que a grande mais-valia deles é que são conteúdos que são originários de uma nova geração. Portanto, temos conteúdos de humor que vêm de pessoas que neste momento, alguns deles youtubers, que querem criar conceitos novos de humor baseados naquilo que eles conhecem da sua própria geração. E por outro lado também temos conceitos de drama com problemas reais daquela geração. Portanto, nós temos que perceber que muitas vezes a forma como esta geração é retratada, sei lá, quando nós vemos um container como uma novela da TVI ou da SIC, não é? Onde tem um núcleo de jovens, aquele núcleo de jovens está a ser descrito e escrito por um fulano de 40 e tal anos, que acha que é muito engraçado, mete os jovens que são os youtubers, depois metem lá os youtubers e tal, dizem umas coisas... Sim, João, mas aquilo que estás a falar, tu mantens uma realidade de um conteúdo estanque que... Aquilo pode ser tudo. Que não tem na sua narrativa de origem uma parte que será levada ao utilizador através do WhatsApp, outra que... Pode ser tudo, Guilherme. O que nós estamos a ver são projetos que podem ser tudo. Há projetos ali que são baseados em... Estamos neste momento a preparar como vamos conseguir produzi-los. Mas são projetos que podem ser uma aplicação, que depois tem consequências noutros meios. Há projetos que andam nas redes sociais, por exemplo, há um projeto que é baseado numa série de informação que vai estar no Instagram. Portanto, há uma série de projetos, mas basicamente não há imposição de, não é? Agora vamos fazer uma coisa com as redes sociais, porque isto agora na moda está as redes sociais, portanto isto tem que ser uma coisa que tenha o Facebook. Não é isso. O que nós fizemos foi, é preciso contar histórias, vocês digam quais são as histórias e como é que as querem contar. E quem melhor do que essa geração pode dizer, quer dizer, eu uso o Instagram de uma forma quase, quer dizer, pronto, mas não uso o Instagram como o meu filho usa ou como uma pessoa de 20 anos, não uso. Não uso o Snapchat da mesma forma. Portanto, eu não posso querer pensar que consigo desenhar melhor os conteúdos para estas plataformas do que eles. E depois há uma coisa interessante. Nós, e tu, Guilherme, acompanhaste muito nesse processo, nessa altura, nós tivemos o privilégio de ser de uma geração que conseguiu ajudar a construir os novos mídias em Portugal, final dos anos 80, princípios dos anos 90, com a abertura das rádios privadas, o aparecimento das televisões. Nós tivemos a sorte de ter 20 e poucos anos nessa altura. E tivemos a sorte de nos deixarem fazer coisas. Neste momento, estas pessoas de 20 e poucos anos, o que são CPS nas empresas, normalmente em situações relativamente precárias, e que têm muita dificuldade em conseguir dar tração às suas ideias, quer dizer, não conseguem chegar com as ideias, normalmente, aos bordos das empresas. CPS, contratos de prestação de serviços, correto? Exatamente, contratos de prestação de serviços. Raul, no Grupo Empresa houve uma experiência recente, Aposta que Amas, que tinha episódios e passava depois um compacto na SIC Radical, está aqui o Pedro Buxeri. Esta experiência, embora não tenha nascido na narrativa como uma experiência transmídia, depois acabou por ser transformada e levada até às pessoas em várias plataformas. Têm em vista fazer um próximo projeto, mas já transmídia de origem? A ver, a questão
a questão de transmídia também surge muito da dimensão do mercado e da necessidade de arranjar diferentes formas de monetizar os conteúdos que são produzidos. Não é? O que nós assistimos é que, em especial no digital, existe mais espaço para diferentes tipos de conteúdos com diferentes formatos e diferentes dimensões. Enfim, se nós olharmos para o panorama internacional, a produção de conteúdos com dimensões inferiores a 10 minutos, 5 minutos, é bastante elevada, não é? Portanto, e em mercados com outra dimensão conseguem fazer produções com qualidade para passar só no digital. No nosso mercado, é um pouco mais difícil conseguir fazer isso. Mas temos como horizonte... Como? Lá está a escala. Tem a ver com a escala, mas claramente vai haver cada vez mais produção específica para o digital. A questão do transmídia é muito importante e a produção de conteúdos que nascem na televisão e que têm um complemento digital importante, com mais peso do que tem hoje, eu acho que vai ser uma tendência. Mas isso também volta ao tema dos criativos, ou seja, é preciso, quando se está a pensar num formato qualquer, perceber, desenhar logo de início o que é que vai ser a componente digital daquele formato. É muito difícil adaptar depois, a posteriori. É importante fazer de raiz. Tem que se fazer de raiz. E há aqui um trabalho didático que temos que fazer junto de todos aqueles que produzem formatos de televisão. Se não estiver na narrativa inicial, se os guionistas não colocarem essas várias abordagens na narrativa inicial, depois aquilo que vamos ter é uma adaptação que nunca vai ter a mesma eficácia. Nos anos passados, e a nossa experiência, a do João Pedro eu sei porque também teve comigo há algum tempo, mas a nossa experiência é sempre, vai sair aqui um programa, o que é que a gente consegue fazer no digital, mas sempre a posteriori, depois de saber que o programa vai existir. E isso não pode, eu acho que começamos a ver menos disso, acho que há muito mais Eu creio que esta ideia hoje, daquilo que está ao nosso alcance e que convém sublinhar muito nesta conversa, da minha experiência também pessoal, é muito importante sublinhar exatamente isso. Que o facto de estarmos a trabalhar a posteriori os conteúdos e não na origem para os levar até todas as plataformas faz com que a nossa abordagem não seja uma abordagem profissional e uma abordagem competente. Estamos a fazer o melhor que podemos e não deve ser assim, correto? Correto. Estamos a falar de modelo de negócio. Eu sei que de repente vou para o lado da gestão e de repente vou para o lado cinzento, mas uma Disney hoje faz os filmes porque tem o jogo e tem o merchandising. Ou seja, não quero ser aqui o portador das más notícias, mas não são modelos aplicáveis a todos e quaisquer formatos só porque existe um e então é uma fórmula. É preciso primeiro ver se há mercado. Mas podes aplicar, por exemplo, aos formatos de grande entretenimento. São os tais que o Pitano falava. Hoje já tem os orçamentos um bocadinho abaixo dos 100 mil euros, mas ainda lá estão. Mas deixem-me partilhar. Ainda quando estava na RTP e agora na Mídia Capital, com a TVI, nós já os fazemos, seja na ficção com massa fresca, seja no Masterchef, há N produtos que são trabalhados a montante, de forma estruturada, pensada, muitas das vezes não fazemos mais porque o mercado não permite. Ou seja, se me perguntar porque é que na Expo não surgiu um restaurante Masterchef, porque a avaliação do mercado impediu que o restaurante Masterchef avançasse, ou seja, há uma conjuntura que às vezes é preciso respeitar. Mas concordas que é importante esta sensibilização? É absolutamente importante, mas mais importante é que nós revisitemos o modelo de negócio e pensemos, como tu dizias e bem, é preciso apostar em alguns produtos com forte empenho, com forte investimento, para o explorar, não é no digital, é multicanal, desde o livro até à presença, como aconteceu nos morangos com açúcar, havia mochilas de morangos com açúcar em todas as costas dos miúdos. É importante pensar no modelo de negócio, já não e apenas como um produto que vai ficar naquele ano, naquela faixa horária, mas como uma marca que tem um alvo e que esse alvo pode ser tocado e envolvido em vários contextos. Agora, mais uma vez, não é uma fórmula que, pela dimensão do mercado financeiro, económico e pela população que temos, seja elástico. Isto é possível fazer em casos pontuais. Daí que depois eu fico triste que às vezes há alguma avaliação que salta cá para fora de qualquer coisa cá é sempre uma desgraça e qualquer coisa lá fora é sempre um sucesso. É óbvio
porque o mercado é o que é. E, portanto, ainda estamos também a testar e deve ser louvado o teste, deve ser louvada, porque cada vez que testamos ficamos mais fortes. Não é, às vezes, uma perseguição em cima do erro. Algo que as gerações mais novas, felizmente, graças a nós pais, estão a mudar um bocadinho. É preciso experimentar, errar, aprender e na próxima mexer um bocadinho e, ok, falta-nos no processo começar mais cedo. Vamos começar mais cedo. Agora, também nos falta a nós perceber melhor, efetivamente, que é o chip que está a mudar, que é cada cliente. As empresas de mídia, acho que nunca estiveram, como estão hoje, claramente apostadas em, como dizia o Raul, até em cima dos dados, eu quero conhecer o cliente, não quero conhecer a audiência. São coisas diferentes. Eu quero conhecer a pessoa, eu quero conhecer o que é que as pessoas realmente querem e tomar decisões melhores em torno disso. Aliás, como alguém disse em tempos, a televisão ainda é o melhor motor de busca de conteúdos, porque os dados e alguns estudos apontam, a Ericsson mostrou isso a semana passada, se fizermos as contas ao tempo que perdemos em busca de conteúdo em plataformas on demand, levaríamos 1 ano e 3 meses da nossa vida. Portanto, é um bocado trágico, não é? Perdermos 1 ano e 3 meses no total só porque... Porquê? Porque o compromisso que eu tenho quando vou a um videoclube é um compromisso muito maior. Se eu vou apostar agora em ver alguma coisa, deixa-me acertar nessa coisa. Enquanto que o compromisso que eu tenho na televisão é eu tenho meia hora, tenho 1 hora, provavelmente está alguma coisa interessante a dar e eu clico e vejo. Portanto, a nossa responsabilidade enquanto decisores é também conseguir perceber pelos dados e pelos criativos o que é que faz mais sentido para as pessoas. Ou seja, vamos sempre bater na mesma tecla. Ricardo, temos que terminar, porque o nosso Termino. tempo, a velha ditadura, terminou. Vou falar de 2, não vos vou dar tempo, porque não temos, mas vou falar de 2 projetos que vocês têm e que eu acho que devem ser sublinhados aqui. Do lado da TVI, que anunciou recentemente a abertura do player a conteúdos de terceiros, e com certeza que ainda hoje terão a oportunidade de falar com o Ricardo e saber se há aqui algum modelo de negócio que seja interessante para vocês. Do lado do Grupo Empresa, o Grupo Empresa anunciou que pretende criar uma aceleradora de startups na área da comunicação social, numa parceria tecnológica com a Microsoft de Portugal, e estas são boas notícias. O João Pedro também já trouxe as boas notícias da RTP, estas são as boas notícias da concorrência. Agora vou dar-vos uma má notícia, porque creio que foi uma pessoa próxima de muitos de nós ao longo de muitos anos. Faleceu o Jaime Fernandes, acabou de me cair há minutos aqui esta notícia que me deixou aqui um bocadinho e que partilho convosco. Bom, vamos continuar agradeço aos 3 por terem estado connosco e partilhado o vosso conhecimento connosco. Vamos continuar esta sessão. Convido o Paulo Santos para se dirigir ao púlpito.